Remo e Boa Esporte se enfrentam neste sábado, às 7h15 da noite, no Mangueirão. O jogo vale pela primeira rodada da Série C. Querem saber como chegam as equipes? Então, espia só. O Remo é o atual campeão paraense e é o mandante deste jogo. O Leão conquistou seu título de número 46 do estadual. Além disso, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil na primeira fase, quando perdeu para o Serra por 1-0. O Remo começou a temporada de 2019 sendo comandado por João Neto, remanescente de 2018, por ter salvado o time do rebaixamento. O Leão quase caiu da Série C para a Série D. Em 2019 ele começou até bem, mas em uma semana em que perdeu a partida da Copa do Brasil e depois perdeu um clássico para o Paysandu por 3-0, acabou todo o prestígio do Netão, entre aspas. E 2 jogos após isso, mesmo não perdendo, ele empatou com o Paragominas fora e venceu o São Raimundo dentro, ele acabou sendo demitido. Demitido não, porque ele foi meio que promovido, ele está em outro cargo dentro do departamento de futebol do clube do Remo. Nesse período, o Netão teve 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas muito do criticado em cima dele foi a forma de jogo. Muita gente não aceitava um jogo mais reativo do Remo, diziam que ele era retranqueiro, que o Remo não sabia atacar com ele, que o Remo não fazia gol, que o Remo se apequenava com o Netão, porque ele preferia ter um jogo mais defensivo, priorizando a defesa, na verdade, mas também saindo ao ataque, usando contra-ataques, usando o jogo direto, o lançamento longo, usando muito da velocidade dos seus pontas. Então esse estilo de jogo não agradou muita gente. E isso recaiu sobre as críticas em cima dele, e aquela semana trágica lá acabou afetando tudo. Então o Netão saiu e chegou o Márcio Fernandes, que tinha essa promessa também aí em cima dele de tentar fazer o diferente, tentar fazer o Remo fazer gol, tentar colocar um time para frente, um time que ataque de qualquer jeito, independente do adversário. E não deu certo, porque a gente não viu isso do Márcio Fernandes até agora. O time do Remo não consegue fazer gols. Então, dos 7 gols do Remo com o Márcio Fernandes, 4 foram de bola parada. E os outros 3 não foram bem de jogadas construídas. O Remo não consegue construir para fazer o gol. 2 gols foram em roubadas de bola dos atacantes, que praticamente individual, roubaram e saíram para fazer o gol. E foi um que não dá nem para definir, porque o Yuri dominou a bola ali no meio campo, tentou um lançamento para a área, a bola quicou e entrou direto, porque o goleiro do Independente não segurou. Então, com o Márcio Fernandes, essa questão de construir melhor não aconteceu com o Remo. Mas mesmo assim, o time tem uns destaques. E como um time que não faz gol, quem se destaca é o goleiro, o Vinícius, que salvou o Remo várias vezes, vem salvando o Remo há muito tempo aí, colocou o Remo na final, praticamente deu título ao Remo, segurou ali o Independente depois. E o Vinícius é um grande destaque, tanto que dos 15 jogos que ele fez, em 9 ele não sofreu gol. Isso é um número muito alto, às vezes a gente nem percebe, mas em 9 dos 15 jogos o Vinícius não sofreu gols. Então isso é praticamente um absurdo para um goleiro. Além disso, eu consegui achar um destaque ofensivo. Eu passei ali por Echeverria, que já foi embora, por Emerson Carioca, mas eu destaco ofensivamente o Gustavo, porque eu acho que ele é um ponto principal desse Remo funcionar lá na frente. Quando o Gustavo estava muito bem, o Remo estava bem também. Era um puxava o outro para cima, e quando o Remo ficou mal, o Gustavo ficou mal e deixou o Remo mal também. Então, um puxou para baixo. Então, acho que o Gustavo é o ponto de equilíbrio ofensivamente do Remo. E ele foi um cara bem importante. Ele fez 2 gols, deu 2 assistências e deu uma pré-assistência. Então, ele participou de 5 gols ali desse time do Remo. E pensando no Boa Esporte, pensando na Série C, o Remo fez algumas contratações. Contratou os laterais Daniel Vansan e Michel, que foi o artilheiro do Parazão pelo Paragominas com 5 gols. Contratou o volante Rafael Tufa, contratou o atacante Tiarinha, e o principal destaque entre esses novatos eu acho que é o Carlos Alberto. Ele veio junto com o Tufa, da Portuguesa Santista. Eles estavam disputando a Série A2 do Paulistão. E eu acho que ele fez um bom campeonato lá, um cara que se destaca individualmente, mostrou bons recursos. Apesar do nível do campeonato, individualmente ele se destacou muito. Então eu acho que é uma contratação que pode ajudar o Remo a resolver esses problemas ofensivos aí que o Márcio Fernandes não conseguiu resolver. O Boa Esporte é um time meio irregular. Ele terminou como semifinalista do Campeonato Mineiro, mas foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Foz do Iguaçu, naquele jogo fora de casa.
E muito disso passou pela troca de treinador. O Boa começou com Tuca Guimarães a temporada. O Tuca que conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na 7ª rodada ele já tinha saído ali do... Na 7ª rodada ele saiu do Boa Esporte e assumiu o auxiliar Cezinha. O Cezinha pegou o time, deu uma arrumada ali, principalmente defensivamente, mas não tanto. E nisso ele conseguiu 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Essa derrota foi justamente na semifinal contra o Atlético Mineiro, mas foi aquela derrota também. O time perdeu de 5-0. O curioso é que na estreia do Mineiro, quando ainda era comandado pelo Tuca, o time começou tomando de 5-0 do Atlético e no último jogo do Mineiro o time tomou 5-0 do Atlético de novo. Então foi ali um algoz para o Boa Esporte nesse campeonato mineiro. Muito disso passa pelo problema defensivo da equipe. Além do Atlético, muitas equipes fizeram gol no Boa Esporte. Não foi um número tão alto assim de gols sofridos no geral, mas em muitos jogos o Boa sofreu gols. Em 11 das 15 partidas o time saiu pelo menos com um gol sofrido ali. Isso é um número bem alto, principalmente pensando em Série C aí, em pontos corridos nessa primeira fase, que normalmente uma defesa boa acaba garantindo mais pontos. Isso já é uma preocupação para o Boa. Mas não parou por aí a troca de técnicos. Agora, nesse período entre o término do Campeonato Mineiro e o início da Série C, o Boa Esporte anunciou o treinador Paulo Foiani. Ele teve ali mais ou menos 3 treinos para dar nesse período e já vai estrear na Série C fora de casa contra o Remo. Então vai ser ali um ponto negativo a mais para o Boa, de ter mais um comandante aí pensando aí nessa continuação de temporada. O time tem destaques, apesar dessa irregularidade, o time tem alguns destaques sim. O primeiro é o Gindré, um jogador ofensivo interessante ali do Boa Esporte, que fez 6 gols e deu 2 assistências, então é um cara bem participativo. Além dele tem o Gustavo, que também é um cara ali que faz o ataque também junto com ele, e junto com o Caio. O Caio é um jogador que eu não destaco agora aqui, mas ele é um cara bem importante também. O Gustavo ele fez 6 gols, não deu assistências, mas fez os seus golzinhos. E o Tsunami, aquele Tsunami sim, que surgiu no Remo, muito criticado. Ele ainda era muito novo quando saiu daqui, mas as críticas já eram pesadas. Então o Tsunami já fez 3 gols, deu uma assistência e é um lateral que foi bem importante ali para o Boa Esporte, jogou bem. Foi até pedido pela torcida do Atlético Mineiro ali após os confrontos, mesmo com o time no Boa tomando um 10-0 no agregado ali, entre aspas. O Tsunami chamou a atenção dos torcedores do Atlético Mineiro e ele é um dos destaques do Boa Esporte. O time, eu deixei para falar do time agora porque é básico mesmo, é basicamente bola parada e velocidade. É um time que ataca ali com seus jogadores rápidos, é um time que ataca com intensidade e arruma muitos gols na bola parada também. O Remo tem que tomar cuidado com isso. É um time que usa bem os escanteios, é um time que usa bem o físico também do Tsunami. Então, o Boa Esporte é uma equipe bem irregular, mas que pode surpreender tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que vai ser um jogo meio que difícil para o Remo, porque o Remo passa por uma reformulação grande no elenco agora. Se a gente pegar o time do meio do Parazão e o time de agora mudou muita gente já foi até embora. E o Boa Esporte também já vem com um treinador novo, então já são novas ideias. E é um período ali de transição de um treinador sair, outro entrar, que demora muito para o estilo daquele treinador funcionar bem. Então eu aposto em um jogo aberto. Eu acho que o Remo vai conseguir vencer, mas não sem tomar sustos. Mas tem que tomar cuidado assim, com esse Boa Esporte. Não vão achar que, nem para mal nem para o bem, não vão achar que o Boa Esporte, por ter jogado o Campeonato Mineiro, é um time excelente, e nem que por ter tomado 10 gols do Atlético Mineiro é um time horrível. É um time ali que o Remo tem que tomar atenção sim. E eu queria saber o palpite de vocês. Comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo se vocês gostaram.